Então, antes de começar a falar propriamente dito, eu trouxe um vídeo, foi um vídeo que durante as discussões o Ellison me mostrou, que tem um pouco a ver com o que eu vou falar, então eu queria passar o vídeo inicialmente e depois eu desato a falar. Não sai som. Ah, então eu começo a falar assim. Não, mas estava para sair aonde? Então acho que como tá ligado aqui, acho que vai sair no outro. É, porque como está tudo de som aqui, né? Gente, que louco. Então, esse aqui é o projetor. Isso é só o projetor. Escolheu. Não, esse cabo não vai jogar som. Mas não tem um negócio que joga no projetor. Ela saiu de um som Qual é o alto-falante? Não, tava ligando. Então, mas tem como colocar a saída de som no alto-falante? No alto-falante tem? Então, tem. Tem. Vamos tentar. Vê se vai. Isso aí, ó. Tá? Vai ficar um pouquinho só mais baixo. O Ellison. Não, depois eu boto. Não, Skype não é pro HDMI não. Tá aqui, vai sair no computador, tá? Baixinho, mas vai sair. Se você jogar aqui, dá pra todo mundo ouvir. Gente, o som só vai ficar um pouquinho baixo, mas vamos cantar. Esse é o Ideaquiano. Se você está familiarizado com a obra dele, ótimo. Se você não está, saiba que esse é o cara que faz um desenho de um robô gigante virar uma especulação filosófica e espiritual sobre a condição humana. Saiba que esse é o cara que faz um filme do Godzilla virar uma síntese de delicado equilíbrio na geopolítica global. Saiba também que esse cara já sofreu bastante. Longe de mim glorificar o sofrimento de quem quer que seja. Mas a experiência desse cara, a depressão, possivelmente um trauma, tudo isso deu a ele a intimidade necessária com o sofrimento para explicar essas coisas que são tão humanas pra gente. Hoje a gente fala de Karekano, um anime meio fora da curva, até porque ele meio que não tem um final. Karekano é o que acontece quando o Ideaquiano se dedica a contar uma história sobre o namoro de dois adolescentes. Essa é a Yukino Miyazawa. Ela se dedica a ser a mais bonita, a mais atlética, a mais inteligente. A Yukino não se contenta com o segundo lugar em nada. Ela precisa ser a primeira. Ela precisa ser a melhor. E não pense que alguém cobra isso dela. A família não cobra isso dela, os amigos não cobram isso dela. Aliás, que amigos! A Yukino se esforça tanto para passar uma imagem de perfeição que os outros a veem como uma espécie de semideusa inatingível. Ninguém se aproxima verdadeiramente dela porque ninguém se considera à altura dela. E para Yukino tá bom assim. Todo esforço que ela faz em nome da própria vaidade. Só que tudo isso muda quando ela conhece um cara chamado Soichiro Harima. O Harima é um excelente amor, mas as motivações dele são bem diferentes das da Yukino. Ele é o filho bastardo de um homem muito rico. Para a família que o criou, o Harima sempre foi a lembrança de algo que nunca deveria ter acontecido.
sempre foi a prova viva de uma desonra. E eu nem precisaria te contar todo tipo de abuso que o Arima sofreu na infância. Eu também não precisaria te explicar que todo o esforço que o Arima faz para ser um bom aluno está diretamente relacionado a essa família que acha que ele vale tanto quanto um saco de lixo. A Yukino, que não sabe nada da história do Arima, vê o menino como um competidor. Ela se sente ameaçada por ele. Só que esse sentimento muda. Karekano é o que acontece quando a Yukino e o Arima se apaixonam um pelo outro. Esses dois personagens que tinham passado suas vidas inteiras apaixonados quanto muito, apenas por si mesmos, talvez até pelas suas respectivas imagens, eles se rendem. Eles se rendem a alguma coisa que não é nem maior nem menor do que eles mesmos. Eles se rendem a alguma coisa que está muito além das respectivas compreensões deles. Porque é assim mesmo. Quando você se apaixona, você sabe o quando e você sabe o onde. Mas você nunca sabe o porquê. Nunca. E se você souber, é porque não é paixão. E ainda que você não saiba, isso muda você. Muda a sua vida e a maneira como você se enxerga. O Arima, na companhia da Yukino, é um outro Arima. A Yukino, na companhia do Arima, é outra Yukino. O tema central de Karekano é uma coisa que a psicologia chama de metapercepção. Pode ser difícil de explicar esse conceito, então a gente vai apelar para essa pesquisa aqui, que relaciona a metapercepção com vários males da mente. Esse trabalho reúne 4 pesquisadores de 3 universidades diferentes e apresenta uma boa definição de metapercepção. Metapercepção é a habilidade de se enxergar através da perspectiva de outras pessoas. Será que nós sabemos o que os outros pensam de nós? Será que os outros acham que temos problemas? Será que estamos conscientes dessas impressões? A literatura sobre a metapercepção sugere que temos um conhecimento preciso do que os outros pensam a nosso respeito. Não somos muito bons em saber o que pessoas específicas pensam a nosso respeito, mas temos uma boa visão geral daquilo que os outros pensam sobre nós. A Yukino sempre precisou ser a melhor, porque ela estava meio viciada na metapercepção. Ela se percebia através da admiração dos outros por ela. E ela amava isso. Já para o Arima, rejeitado pela própria família, a metapercepção era uma fonte de sofrimento. Então, o objetivo da vida dele era mudar a maneira como a família dele o via. A Yukino era uma escrava da metapercepção. Já para o Arima, a metapercepção era um carrasco cruel. Tentar se ver nos outros pode doer. Pode doer muito, muito mesmo. Bem melhor e bem mais saudável é ver os outros em você. Ou pelo menos foi isso que o Levinsky ensinou pra gente. Em mim, eu vejo o outro. E outro, e outro. Enfim, dezenas. Trens passando, Vagões cheios de gente. centenas. O outro que há em mim é você. Você e você. Assim como eu estou em você, Eu estou nele, em nós. e só quando estamos em nós, Estamos em paz. mesmo que estejamos a sós. É isso. Então, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, a Anderson mandou, falei, cara, o Anderson tá viajando, não era vídeo de anime. Isso é muito legal.
Ah, tá. Então fica aqui. Falei, o Ellison tá viajando, mandando vídeo de anime, mas só depois eu fui entender, né, que era falar sobre metapercepção, falar sobre uma coisa que tem muito a ver com o que eu vou falar, que é identidade, né, no meu caso, identidade profissional docente. Falar do movimento de alteridade, a gente se enxergar no outro e perceber que o outro, a relação com o outro, né, atravessa também aquilo que nós somos. E aí eu vou falar um pouco disso no decorrer do trabalho. Mas antes de seguir, já que eu falei sobre, já que eu apresentei o vídeo, a gente falou não, né? Viu um pouco sobre metapercepção, essa questão de se enxergar no outro. Eu queria demarcar que, para além de meramente uma pesquisa, o desenvolvimento de um trabalho e, sei lá, resultados de dados empíricos, esse trabalho é muito importante para mim, porque ele me constitui não só como profissional, mas também como sujeito. Esse trabalho é o resultado assim, da constituição da minha identidade enquanto profissional. E estar aqui hoje falando e apresentando esse trabalho não é uma vitória só minha, né? Mas é uma vitória de todo mundo que está ao meu redor, da minha família, dos meus orientadores, dos meus ex-professores, dos meus amigos, porque todas essas pessoas contribuíram para a minha constituição de identidade. Então, nos próximos minutos, se os senhores não ficarem enfadados, eu vou falar sobre a minha história. A nossa, na verdade. Então, a estrutura da minha fala vai ser... Pode passar tudo para chegar aqui hoje. Pode passar. A estrutura da minha fala vai ser nesse sentido. Eu vou falar das motivações do meu trabalho. Depois eu vou falar da discussão teórica, vou mostrar como a minha dissertação foi estruturada e vou comentar sobre os 2 artigos que foram gerados para a dissertação. A minha dissertação se apresenta em formato multipaper. Para quem não conhece, é um formato que é como se fosse compilação de vários artigos, onde cada artigo é independente, mas todos eles estão interligados. Né? Pode passar. Então, aí eu vou começar falando da minha trajetória. E falar da minha trajetória é não só situar o meu lugar de fala, de dizer, ou eu sou o Jefferson e eu vou falar sobre isso, mas como eu disse inicialmente, esse trabalho faz parte da minha constituição de identidade enquanto professor. E isso começou na época que eu estava desde a graduação. Em 2011, eu fui para a graduação, licenciatura em matemática, e eu fiz a graduação no IFRJ, campus Paracambi, e eu só fui saber disso depois, mas eu compus a primeira turma e era o primeiro curso de graduação no campus, então eu fui pioneiro assim em muitas coisas. Depois eu vim ser o primeiro aluno formado também. E aí isso implica em algumas coisas que tornaram a minha formação um pouco diferente, né? A primeira delas é que a estrutura do Instituto Federal, do IFRJ, é diferente das grandes universidades que a gente conhece, porque as universidades, por exemplo, são distribuídas por instituto. Tem Instituto de Matemática, Faculdade de Educação, Instituto da Física e tudo mais. No IFRJ, não. Lá a gente tem a coordenação da matemática, no caso. Então, as minhas aulas de conteúdo específico aconteciam no mesmo espaço em que aconteciam as minhas aulas, por exemplo, de matemática em sala de aula, sociedade, cultura e educação, e outras disciplinas que não eram necessariamente de cunho matemático. Isso já traz uma diferença para o curso. Uma outra coisa é que, como eu fazia parte do primeiro curso de graduação da primeira turma no IFRJ, isso fez com que os cursos, as disciplinas em si, tivessem um cunho muito característico. Então, durante a minha formação, o espaço de atuação, né, a escola, foi muito levado em consideração. Né, porque o cálculo era o cálculo da licenciatura, a análise era a análise da licenciatura. Porque, no caso, só tinha gente lá mesmo, não tinha outro curso. Então, eu não fiz cálculo, por exemplo, com o pessoal da engenharia ou com outros cursos e tudo mais. Então,
Isso fez com que as disciplinas tivessem um viés mais voltado para a profissão docente, né? O que é muito legal, diga-se de passagem. Uma outra coisa também é que, como lá era o primeiro curso de licenciatura, os caras que pensaram e estruturaram o curso... eu esqueci de falar uma coisa. No IFRJ, antes de acontecer o curso de graduação, já estava em vigor 2 cursos técnicos que eram concomitantes com o ensino médio, que era o curso de mecânica e de eletrotécnica. Então, quando a graduação foi pensada, estruturada, ela foi pensada e estruturada por profissionais que trabalhavam na escola básica. Então, meus primeiros professores eram professores não só da graduação, da licenciatura em matemática, mas eram professores também do ciclo básico. E isso trouxe algumas diferenças para a minha formação, porque eu, por exemplo, fiz estágio no mesmo espaço em que eu trabalhava com a graduação. E dentro das aulas mesmo, quando a gente tinha aula de cunho matemático, os professores traziam a experiência deles do ciclo básico para a gente, e isso era levado em consideração. E isso foi muito legal, porque quando eu fui terminando a graduação, fui conversando com alguns professores, fui perguntando o que eu podia fazer, coisa e tal, trabalho. E muitos dos meus professores falaram, olha, faz o mestrado, tenta um mestrado universitário. Eu queria agradecer assim, a eles, porque eles contribuíram muito para que isso aqui estivesse acontecendo. Porque eu não acredito muito em mim, mas graças a Deus tinha a galera que acredita. Então, deu certo. Então, eles aí falavam para mim, Jefferson, tenta um mestrado, vai lá, faz, coisa e tal. E aí eu fui prestar um mestrado, né, vim tentar fazer. Pra vocês terem ideia, quando saiu o resultado da primeira fase, eu não vi. Meu professor viu antes de mim e me ligou e falou, cara, você passou e coisa e tal. Porque eu mesmo não tinha visto. Então, eu tinha, e tenho, né, por galera, essa relação, assim, muito legal com os meus professores da graduação. E aí, isso é e foi importante, porque já desse momento já fui constituído, já foi constituído em mim não no sentido de acabado, né, mas já foi sendo construída em mim uma identidade profissional docente, né, e um pensamento de refletir sobre essas coisas. Uma outra coisa também que foi muito legal, que eu contei isso pro Vitor, ele falou, você tem que falar isso, tem que estar escrito no texto, então hoje eu vou falar de tudo. Uma outra coisa que foi muito maneira que aconteceu é que, enquanto eu estava no processo daqui do mestrado, eu cheguei no corredor e assim, as pessoas estavam super seguras de si, né? E com aquele ar de tipo assim, passei. Eu pensei, gente, elas estão super seguras da vaga. Se a vaga delas não é minha. Eu peguei minha mochila e estava indo embora. E aí no fundo do corredor tinha um professor meu da graduação que estava prestando processo aqui para o doutorado. E aí ele me gritou e falou, Jefferson. Aí eu virei, ele foi lá e me apresentou para um colega que ia prestar o concurso, o processo seletivo também com ele. Só que quando ele me apresentou, não foi uma apresentação do tipo, esse é o Jefferson, meu aluno. Foi, esse é o Jefferson, aluno nosso da graduação, a gente tem lá trabalhado, não sei o que, primeiro curso, ele é o primeiro aluno, tal. E naquele momento, eu me percebi na meta-percepção, sabe? Tipo, não era só eu me via ali no olhar de outra pessoa. Eu falei, então eu vou tentar fazer a prova, porque não é só por mim, né? E como eu disse no início, hoje essa vitória não é só minha, é dessa galera também. E aí cheguei no mestrado, passei, estou aqui, pretendo terminar. E aí cheguei no mestrado, mas cheguei com as minhas aflições, como todo mestrando chega, né, professor? Meu Deus, o que eu vou fazer, sobre o que eu vou falar? Não sabia ainda. Só que eu sempre tive em mim essa vontade de querer falar do formador, por quê? Dos meus professores da graduação, 3 deles são egressos aqui da pós-graduação em ensino, e uma fez especialização aqui na UFRJ, que tinha um formato muito parecido com o que é o mestrado hoje. Então eu falei, vou falar do formador, e antes estava com isso muito impregnado em mim, de que
a formação era que impactava essas ações e tudo mais. Porque quando eu cheguei aqui, participando do grupo de pesquisa e tudo mais, eu ouvia de alguns outros alunos de graduação coisas que para mim eram arrasadoras, assim, sabe? E que eu não tive. E aí eu ficava pensando assim, o que os meus professores têm de diferente que outros não têm? E aí no início eu ficava pensando que estava muito associado à formação. Porque eles tiveram a formação em ensino, então isso faz com que eles tenham uma atuação diferente. Só que existem outras coisas que influenciam isso, não só a formação. E com o tempo a gente vai abandonando as coisas, né? Quando vai seguindo o mestrado, a gente vai vendo que nem todas as variáveis a gente consegue controlar, nem todas as perguntas a gente consegue responder. E eu fui abandonando coisas. Para além disso, eu tinha um contra-exemplo do meu lado, né? Porque o meu orientador não tem formação em ensino, imagina o caso um cara que pensa sobre ensino mesmo. Então é uma coisa que não está diretamente ligada à formação. Eu acredito que a formação influencia, mas não era uma relação de causa e efeito. E aí, em uma das discussões, né, falando sobre trabalho, eu lembro que a professora Ana Tereza fez um comentário que foi o seguinte, ela falou assim, quando você sai da graduação, você sai com um diploma, você é um professor de matemática. Agora, quando você vai para a pós-graduação, você não sai com um diploma de professor. Isso tem a ver com a sua identidade, né? Que o cara sai com uma titulação. Ele pode se entender pesquisador, ele pode se entender um formador, ou ele pode se entender uma outra coisa que não seja nada disso. Mas estava associado à identidade dele. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo e falei, cara, então é sobre isso que eu vou falar. Vou falar sobre identidade. Mas eu fiquei meio arrependido, brincadeira. E aí eu decidi falar sobre identidade, mais pra frente, refinando isso, decidi falar sobre identidade profissional docente. Então assim, eu chego na temática desse trabalho. Pode passar. Aí. Então, a discussão... Aí eu comecei, né, a pesquisar e a tentar entender identidade profissional docente. Esses foram alguns autores que falam sobre isso e que eu usei na dissertação. E aí é convergente a ideia de que a identidade não é algo estático, é algo fluido, dinâmico, né? E que vai se modificando de acordo com o contexto em que você está inserido. É convergente também que existem dimensões dessa identidade, uma dimensão individual e uma dimensão coletiva também. Só que estudando um pouco sobre isso, a gente teve um entendimento que, no caso, o processo de identificação, né, ele pode acontecer sob 3 dimensões. A dimensão pública ou social, no caso, já a identidade profissional docente. Eu esqueci de falar uma coisa. Existe uma discussão que é mais ampla, que é sobre identidade. Existe discussão sobre identidade profissional e identidade profissional docente. Eu estou falando sobre identidade profissional docente. Então, a partir daí, tudo que eu for falar é sobre identidade profissional docente. Que identidade profissional docente é o processo pelo qual o sujeito vai se constituindo profissional. Então, no nosso caso, é o processo pelo qual ele vai se constituindo professor, né? Vai se constituindo docente. Então, a gente viu que esse processo de identificação, né, poderia acontecer sob 3 dimensões. A pública ou social, que é como a sociedade, de uma maneira geral, enxerga o que é um professor. Uma dimensão coletiva, que é como você se enxerga com os pares, num grupo de professores, né? E uma dimensão individual, que é como eu me enxergo enquanto professor, né? E aí, essas são 3 dimensões da identidade sobre o entendimento nosso que acontece. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso
ao longo da minha apresentação. Outra coisa é que tem alguns aspectos que mobilizam e são mobilizados por essa identidade. No caso da identidade profissional docente, o conteúdo que se ensina, o tempo que você foi aluno, a sua formação, várias outras coisas são aspectos que mobilizam e são mobilizados pela identidade profissional docente. E a gente entende que isso pode ser feito de duas vias. Por exemplo, o conteúdo matemático. Ele influi na identidade profissional docente, mas a identidade profissional docente também influi no conteúdo que se ensina. Por exemplo, no nosso caso, a minha intenção com o trabalho era falar de identidade profissional docente, olhando a prática. O trabalho é sobre identidade, mas o meio pelo qual eu ia enxergar traços dessa identidade era a prática docente. Então, aí a estrutura do a estrutura da dissertação. Então, eu acho que não vai dar para ler, mas tem o tema da dissertação geral, e aí eu tenho uma questão de pesquisa que é geral do trabalho, que é como a identidade profissional de formadores de professores que lecionam disciplinas de conteúdo matemático em cursos de licenciatura em matemática se relaciona com a prática docente, no caso a prática dos professores. E aí isso gerou 3 capítulos, né? E cada um deles é um artigo. Essa é a introdução estendida. E aí tem uma introdução estendida, onde eu faço uma discussão sobre identidade, e ela carrega consigo também essa questão. Tem o primeiro artigo, que é Identidade na Prática, observações de aspectos mobilizados da identidade profissional docente, e um último artigo que é de considerações finais. Aqui, nesse artigo de considerações finais, eu não vou falar sobre os dados, mas vou falar de encaminhamentos que saíram da pesquisa, mas que não necessariamente a gente tem dados empíricos para falar sobre isso, né? E aí, aqui são os objetivos, mas está muito pequenininho, eu posso passar. Que aí eu falo sobre isso depois. Então aí, pode ir isso. Aí é o primeiro artigo. Então, identidade na prática, observação de aspectos mobilizados. O objetivo geral é observar aspectos da identidade profissional, docente, emergentes de práticas de formadores. Então, os sujeitos da pesquisa eram formadores de professores, ou seja, eram formadores que atuavam em cursos de licenciatura e lecionavam disciplinas de conteúdo matemático. Tá? Para a pesquisa, foram observados 4 formadores. 2 do IFRJ, que foi aonde eu estudei na graduação, e 2 da UFR, essa galera aí, e 2 da UFRRJ, que é a Rural de Nova Iguaçu. E aí, por que a gente decidiu fazer nesses 2 espaços? Quando a gente estava numa das discussões do grupo de pesquisa, eu lembro que a Márcia Cirino estava aqui, e aí, toda vez que vem convidado de fora, eu falo sobre a sua pesquisa, as pessoas podem contribuir. E aí eu contei sobre minha trajetória, falei sobre a minha trajetória, sobre as coisas que eu estava pensando, coisa e tal. E aí a Márcia falou o seguinte: mas por que eu não faço? Porque eu estava pensando em fazer a pesquisa por perto, assim, né? Porque eu sou morador de Nova Iguaçu, estudei em Paracambi e vim fazer um mestrado aqui no Fundão. Talvez eu goste de caminhar uma vez. E aí eu tinha pensado em desenvolver a pesquisa por lugares mais próximos. Só que ela disse o seguinte: se tem tanta coisa legal lá no IEF, por que não fazer a pesquisa lá? E para além disso, os institutos federais são recentes, assim, se a gente for comparar o tempo de outras universidades. O Instituto Federal tem aí 11 anos como instituto, antes era Cefetec,
se comparado a outras universidades que têm seus 50, 100 anos, são muito recentes, que estão em constituição de identidade mesmo, e já tem feito um trabalho muito bom. Então foi uma opção nossa, assim, escolher esses lugares, porque a gente imaginou que de lá sairiam coisas boas, né? A gente poderia fazer uma pesquisa tipo, a gente acha coisa tal, vamos malhar todo mundo, mas se tem coisa boa para mostrar, vamos mostrar o que é bom, né? Já que tem tanta gente falando de coisa boa, vamos falar do que é bom. Então a gente decidiu fazer a pesquisa no IFRJ por conta disso. Além disso, lá tinha uma especificidade muito legal, que eram os formadores eram também atuantes no ciclo básico. E isso é uma particularidade que não necessariamente acontece nas universidades. E no IFRJ acontece dentro do mesmo espaço. Então a gente decidiu fazer a pesquisa lá por conta disso. E decidimos fazer na rural por uma questão de mobilidade mesmo. Porque ele mora, no caso, lá atrás da rural mesmo. Então, 2 são do IFRJ e 2 outras formadoras são da Rural de Nova Iguaçu. E aí, para essa pesquisa, nós fizemos a análise dos dados apenas com 2 formadores. Um do IFRJ e uma da Rural. Por que a gente fez isso? Porque a gente assumiu que a gente ia para campo buscar coisas que fossem boas, no sentido de, não fazendo um juízo de valor que é nosso, mas boas no sentido de, são coisas que a literatura aponta como pontos positivos para a formação de professores. Ou coisas que a literatura aponta como coisas negativas, a gente foi buscar contrapontos nas ações desses formadores para trazer para a pesquisa. Então, para essa pesquisa a gente usou 2 formadores. E aí a escolha de usar esses 2 foi que os 2 eram que tinham mais ações assim, que eram contrapontos ao que a literatura de pesquisa indicava como pontos negativos, digamos assim. Não que os outros não tivessem, mas essa galera teve mais. Assim. E aí é isso, falei de formadores de pesquisa, tá. Aí a identidade na literatura. Já falei um pouco sobre isso, né? Já. Então deixa eu falar dos procedimentos metodológicos. Essa foi a escolha dos sujeitos. E o que a gente fez para a pesquisa? A gente observou aulas, eram 3 aulas que não eram sucessivas, eram aulas aleatórias. E aí eu lembro que na qualificação uma das coisas que surgiu foi por que 3 aulas e por que não eliminar uma das aulas, por que tem que ser essas 3 e tudo mais. Eu, quando fui coletar dados, eu fui junto com outro aluno de pós-graduação. As nossas pesquisas são parecidas, né? Ambas têm como foco o formador de professores, mas a perspectiva das pesquisas são diferentes. A gente vai usar... Toca no mouse touch aí. Enfim, eu vou falando, tá? Os dados são os mesmos, mas o olhar para os dados é diferente. As pesquisas são diferentes. E aí, pro caso do outro aluno de pós-graduação, era importante que as aulas não fossem sucessivas, porque ele pretendia falar sobre expectativa, então era para ter um panorama geral da disciplina. Então a gente formou aulas no início, aulas no meio e aulas no fim. E uma outra coisa é que durante a nossa discussão, para o trabalho dele, era importante que a primeira aula do curso fosse gravada. Então a gente gravou a primeira e depois disso a gente foi gravando outras aulas restantes. Na particularidade do meu trabalho, não necessariamente a gente precisava ter gravado assim, porque a gente estava em conjunto. Por quê? Partindo do pressuposto que a identidade profissional docente vai impactar na prática do formador, qualquer aula que eu gravar vai revelar traços dessa identidade. Então, eu poderia ter gravado quaisquer aulas que isso ia produzir dados, tá? Então, eu falei das 3 aulas. E aí, para a apresentação dos dados, a gente coletou, eram 3 aulas, né? Falei
isso, 3 aulas espaçadas, 4 formadores, a gente escolheu 2. Tá. Para a apresentação dos dados, e aí agora eu volto à particularidade do meu trabalho, a gente procurou nesses dados, como eu já tinha dito, ações que eram contraponto àquilo que a literatura de pesquisa condenava, digamos assim. E aí a gente foi vendo que algumas coisas se repetiam em momentos diferentes, né? E aí a gente elencou alguns aspectos, e aí isso também foi uma outra discussão na qualificação. Esses aspectos são aspectos emergentes, no sentido de aqueles dados produzidos geraram, a gente olhou, observou e desvelaram esses aspectos. Se os dados fossem outros, os sujeitos fossem outros, poderia ser, muito provavelmente, os aspectos mostrados seriam outros. Ou poderiam ser os mesmos sujeitos em outras aulas gravadas, digamos assim, os aspectos seriam outros. E aí foram 3 aspectos emergentes, que a gente chama de desconstrução, acolhimento e conteúdo. Cada um desses aspectos a gente considera que são aspectos da identidade profissional docente. E agora eu vou falar um pouco sobre cada um passo. Isso. E aí, uma coisa, desconstrução. Também, enquanto nas nossas discussões a gente ficava, talvez desconstrução não seja o melhor termo, é desconstrução em relação a quê? E aí, conversando um pouco com eles, o Ellison disse o seguinte: quando você fala de desconstrução, parece ser desconstrução em relação a que um autor que a gente usa fala, uma cultura de isolamento. Existe um autor que eu uso que fala sobre identidade profissional docente, que é o Carlos Marcelo, e no trabalho dele ele elenca 14 constantes ou características da identidade profissional docente. A gente preferiu chamar de aspectos porque a gente está assumindo que a identidade é algo fluido, dinâmico, não estático, e aí você usar a palavra constante é meio complicado. E aí a gente preferiu tratar como aspecto da identidade. Mas um desses aspectos que ele elenca é a cultura de que a profissão docente é caracterizada pelo isolamento, né? Onde é mal visto você pedir ajuda, onde é mal visto você falar, olha, eu fiz a aula desse jeito, como é que você fez, vamos trocar e coisa e tal. É mais aquela coisa de, estou aí dentro da sala de aula, a aula é minha, ninguém manda aqui, o rei sou eu. E aí a gente percebeu que nos dados, os formadores tinham ações que eram a desconstrução dessa cultura do isolamento. E é que eu separei 2 recortes, tem outros, mas esses recortes são legais para falar sobre isso. Então, o primeiro, era da formadora da Rural, ela estava dando aula não falei sobre as disciplinas. Uma formadora era de geometria euclidiana, e outro formador era formador de cálculo 1, do IFRJ. E aí, numa disciplina de geometria euclidiana, ela estava dando aula lá e coisa e tal, e chega um momento que ela fala, como a gente sabe, a gente está seguindo o livro. Eu vou escrever a demonstração bonitinha para vocês terem no caderno, mas antes vou querer discutir com vocês a ideia da demonstração, tá? Então vou esperar vocês copiarem para a gente poder construir juntos a ideia. Então, isso para mim já caracteriza essa desconstrução dessa cultura do isolamento, que ela poderia muito bem, como formadora, né, ela fala, gente, a demonstração é essa aqui, e é isso, aceitem que dói menos. Mas ela fala, vou escrever a demonstração para vocês terem bonitinho no caderno para copiar. Mas eu quero que a gente discuta isso aqui, né? E aí ela parte para a relação com os alunos, para saber o que eles estão pensando, o que eles estão produzindo, qual é o melhor caminho. Então, isso revela uma cultura da coletividade, né? E começa a desconstruir essa questão do isolamento. Um outro recorte... Isso aqui foi na aula de cálculo 1 do outro formador, do IFRJ.
E aí ele estava dando aula de cálculo, ele fala, a gente tinha uma hipótese. Será que é assim? Eu já vi que não é. Tem alguma coisa furada nisso aí. E eu queria pelo menos discutir com vocês por que isso acontece. Qual é a ideia por trás disso? Então ele está dando aula de cálculo, e acho que era algum teorema que ele queria demonstrar. Só que antes de demonstrar o teorema, ele foi dando vários exemplos para testar assim, a noção intuitiva dos alunos. E aí chegou um momento que ele deu um exemplo furado. E aí ele falou, pô, a gente está vendo que não é sempre que dá certo. Então, o que acontece? Qual é a ideia por trás? E aí ele partiu para a discussão com os alunos. Isso mostra para a gente, que aí é uma interpretação nossa sobre os dados, que esses reportes revelam, por exemplo, a identidade profissional docente desses dois formadores. Tanto numa perspectiva, tanto numa dimensão individual, porque eles têm consigo a concepção do que é ser um professor. E aí, na formação de professores, eles escolhem fazer as coisas dessa maneira. E aí, imagino que por entender que, por serem professores, tem que partir para a discussão, tem que fazer no coletivo mesmo, e não é só eles que sabem. Para além disso, isso também revela traços de uma dimensão coletiva, porque eles, como formadores de professores, estão ali lidando com futuros professores. Então, eles problematizam isso e desconstroem essa ideia de que, ó, aprende e é você por você mesmo, né? Então, é desconstrução em relação a essa cultura de isolamento da profissão docente. Pode passar. Aí, o acolhimento. A gente viu também na literatura, enquanto estava falando sobre essas coisas, que aspectos emocionais influem na identidade profissional docente. E não é meramente a formação, aquilo que se fala, mas é também o como você se relaciona com o outro, né? E aí eu sou exemplo disso nesse caso, né? Porque o fato de eu estar aqui, como eu disse no início, foi por conta de professores meus que não só deram aula, né, e falaram, ó, cálculo é isso, geometria, álgebra linear é isso, geometria analítica é isso aqui. Mas num papo, né, lá nos corredores, às vezes eu pegava carona com um deles, a gente trocava uma ideia e eu me sentia assim, pertencente àquele espaço. E a literatura aponta que isso é importante. A identidade nesse sentido, né, dele se sentir parte daquilo ali, de se ver no outro. E aí eu separei também dois recortes. Aqui embaixo, gente, o nome do formador é um nome fictício para que não seja identificado. E aí na qualificação ele perguntou assim, por que você escolheu esses nomes e coisa e tal? E aí o nome do formador era Jamal e da formadora era Latoya. Ele falou, por que você escolheu esses nomes tão diferentes? Eu falei, cara, todo mundo é um grupo. E aí aqui é o formador de cálculo 1. Aqui é a formadora de geometria analítica. Aí ela... Ela estava falando no início do curso sobre as demonstrações e coisa e tal. E aí ela foi e falou assim, isso que a gente faz aqui, em muitos momentos é visto assim. Para que isso serve, né? Eu até entendo um pouco dessa frustração de vocês. Eu não vou ensinar isso para o meu estudante. Realmente, vocês não vão demonstrar esse tipo de coisa para o estudante de vocês. Mas vocês precisam entender de onde as coisas saíram, os argumentos, as justificativas, porque vocês vão ser os formadores, vão ser os professores. Então, nesse momento aqui, isso é muito importante, porque ali ela cria um lugar identitário de que ela está levando em consideração a atuação daqueles licenciandos que estão ali, né? Então, ela leva em consideração a escola dizendo, olha, vocês serão professores. Então, ela está acolhendo no sentido, não de dizer, ah, que bonitinho, Juliano, cara, mas no sentido de que, no sentido de demarcar a profissão docente, né? De constituir mesmo ali
um lugar identitário. E aqui foi com um outro formador que ele estava desenvolvendo... Ah, tá, lembrei. Ele estava desenvolvendo lá alguma coisa na aula, e aí ele inicia. E aí depois ele fala assim, quem começa me ajudando? Só que antes dele falar isso, tinha saído um menino. Ele falou, professor, dá licença que eu vou precisar ir embora. Aí ele vai, aí o professor continua a aula, e chega um momento que ele fala assim, e aí, quem começa me ajudando? Aí tem uma menina que fala, quem sabia já foi embora. E aí ela se refere ao menino que tinha acabado de sair, e ele fala para ela, se eu fosse você, eu começava a confiar mais em si. Então, é um estímulo ali, né? Para que não seja essa característica de que um sabe muito, o outro não sabe nada, sabe? E aí, nesse sentido, a ação dele foi acolhedora com aquela menina de, tipo, confia mais em você, tipo, você também é capaz, sabe? E para nós é um contraponto de coisas que a literatura aborda, porque muitas vezes, lendo, né, sobre algumas coisas, a gente vê, e tem relatos também de conhecidos na graduação, a gente ouve que os formadores viram para os caras que estão fazendo licenciatura, você é tão bom, vai para o bacharelado, ou então, o que você está fazendo aqui na licenciatura? E aí a gente vê que com essas práticas, os caras estão criando um lugar identitário para o professor, sabe? Demarcando a importância disso, dizendo, olha, você é capaz de estar aqui, esse é o seu lugar, se reconheça aqui, né? Então a gente viu isso também como contraponto. Pode passar. E esse eu coloquei um só porque, no caso, o trecho é imenso. O último aspecto que a gente viu que influía na identidade profissional docente era o conteúdo. E aí, deixa eu ver se a gente tem tá. É a formadora da Rural. Ela estava dando aula lá de geometria sobre alguma coisa, e aí, se eu não me engano, o aluno questiona uma coisa, fala que é simples e coisa e tal. E aí, não, ele pergunta sobre uma coisa que ela escreveu, e ela começa a falar de notação, né? De por que, por exemplo, você usou tal letra para falar do ponto. E aí ela começa a falar de notação matemática. Por que eu uso letra maiúscula para ponto, uso letra minúscula para segmento, sei lá, coisas assim. E aí ela fala, mas isso é legal vocês saberem, para vocês não se apegarem à nomenclatura, né? E aí quando ela começou a falar disso, a gente lembra daquela coisa assim, tem uma equação que a incógnita é, sei lá, B. Aí o aluno fala, professor, não sei fazer essa. Aí você troca o B por X e ele fala, professor, agora eu sei fazer, né? E aí ela diz para eles não se apegarem à nomenclatura, porque ela representa uma coisa. Alguém escolheu aquela representação, mas poderia ser outra. E aliás, a gente estava até discutindo isso, esse negócio de simbologia, de numeração. A gente às vezes ouve de uma criança, já sei contar até 10. É muito relativo. Será que ela já sabe realmente contar quando está falando 1, 2, 3, 4, 5, ela sabe dizer os números de 1 a 10, mas ela não sabe o que está representando. O que é saber contar? É quando a pessoa relaciona aquele número com a quantidade. E aí essa fala demarca que ela, na sua identidade, tem uma perspectiva sobre o que é a matemática, né? E isso também com vistas à identidade profissional docente. Por quê? Ela tem uma preocupação de dizer, quando a criança está contando, será que ela sabe mesmo o que está contando? Será que pelo fato da criança contar de 1 a 10 eu ensinei ela aprendeu? Será que tudo que eu disse o aluno entendeu? Então, isso aqui traz uma mobilização numa dimensão coletiva, de que o professor é só aquele que vai levar o conteúdo meramente e dizer vai escrever o conteúdo, vai falar e é isso mesmo. E com essa fala a gente vê que não, que ela traz reflexões sobre o conteúdo. E isso está intimamente ligado a uma perspectiva que se tem sobre a matemática, né?
E aí o artigo de considerações finais. O nosso objetivo era sintetizar as reflexões acerca das 3 dimensões, falar um pouco mais sobre os 3 aspectos da identidade profissional docente. Além disso, falar sobre coisas que podem contribuir para a identidade profissional docente dos licenciandos. Por quê? Porque a temática do trabalho era a identidade profissional docente dos formadores. E aí aqui a gente traz alguns recortes que não são desdobramentos de dados, mas são possíveis encaminhamentos que podem impactar a identidade profissional docente dos licenciandos e a formação deles. Uma sugestão de agendas de trabalhos futuros, né, de pesquisas futuras. E aí, sobre as 3 dimensões da identidade docente. Primeiro, é entender que, apesar da gente levar em consideração que tem uma dimensão individual, coletiva e social, essas 3 umas são atravessadas pela outra. Ou seja, a maneira como eu me entendo professor vai impactar a maneira como os meus pais entendem o que é professor, porque eu vou estar lá junto com eles. E a maneira com que os pares entendem, a perspectiva coletiva, né? A maneira com que os pares entendem o que é ser professor vai impactar também a maneira que eu me entendo como professor. É o que o vídeo fala sobre a metapercepção, né? Que é você se enxergar no outro e entender que você também está, que o outro também está em você. Perdão. Então, essas dimensões estão intimamente ligadas, e é entender que sem uma não existiria a outra. Apesar da gente entender que existem as 3, o coletivo se constrói a partir das individualidades e tudo mais. Os 3 aspectos da identidade profissional docente, como eu já disse, são 3 aspectos emergentes. Esses aspectos são característicos daqueles dados e não estão passíveis de generalizações e tudo mais. A gente não quer dizer que todo formador vai ter esses aspectos desvelados na sua identidade profissional docente, mas que aqueles revelaram esses aspectos. E aí a construção de identidade profissional para os licenciandos. Dos licenciandos. A gente entende que mais do que revelar traços da identidade, esses 2 formadores, com as suas ações, contribuíram também para um lugar identitário dos seus licenciandos, né? No caso, por exemplo, da questão do acolhimento lá. Quando o professor diz para a aluna assim, olha, você deveria confiar mais em você, você deveria dar mais crédito àquilo que você faz, àquilo que você pensa, é como se ele estivesse dizendo, olha, esse lugar aqui também é seu. Né? O que muitas vezes a gente vê que não acontece. Né? A gente muitas vezes vê por aí nos cursos de licenciatura, né? Olha, aqui é para os bons, se você não é bom, mete o pé. E aí, essas ações, né, o conteúdo, a maneira que o conteúdo é abordado, problematizado, o acolhimento, a desconstrução em relação ao isolamento, que você precisa aprender com o outro, isso tudo constrói um lugar identitário onde aquele cara pode se sentir pertencente àquele espaço. E isso contribui para a formação. E alguns encaminhamentos gerais, assim, agendas de trabalho. Não foi o foco do nosso trabalho aqui falar, por exemplo, da formação do formador. A gente chegou a pensar nisso em algum momento, mas depois foi abandonando porque eu decidi falar de identidade. Mas isso é uma coisa a se refletir, por exemplo, que dentro dos cursos de pós-graduação precisa haver um espaço onde haja pelo menos uma discussão da possibilidade daquele cara, né, do mestre, do doutor, vir ser a docente. Se ele for virar docente, precisa ter ao menos uma discussão sobre uma
identidade que possibilite isso, e não que os cursos de pós-graduação sejam, por exemplo, só na perspectiva de que o cara vai se tornar um pesquisador, porque ele pode se tornar um formador. Além disso também, a nossa pesquisa não tinha objetivo de falar sobre os licenciandos, mas a gente demarca que é importante falar sobre a identidade profissional docente dos formadores, porque isso vai impactar diretamente a formação de professores. Então, é preciso haver, na formação de professores, discussões que sejam transcendentes ao conteúdo, porque um professor é muito mais do que aquilo que ele ensina. E, pode passar. É isto, galera. Jefferson, obrigado pela apresentação. Nós vamos passar agora para as falas, sugestões e reflexões da banca. A gente tem como ver, porque, em geral, pelo professor mais distante, talvez geograficamente. Então, a primeira fala vai ser do professor Enio de Paula, da IFSP. Professor Enio, você escuta a gente? Escuta a gente que eu não escuta ele. Ah, pronto. Agora sim. Agora a gente se escuta. Parou a projeção. Não, mas vira pra cá, assim. Ah, tá ótimo. Ah, entendi. A projeção tá rolando o som. Comentar, né? Boa tarde para todos. Boa tarde. Oi, geograficamente, eu sou mais longinho do nosso bonito para gravar, pode. Ah, sim, a gente vai gravar, tá? Peraí, rapidinho. Senta aí. Senta aqui, já. Ah, tá. Me caiu. eu estou aqui. Vou tentar rotear. Melhor fazer pelo WhatsApp, né? Skype é triste. Tá. Ou o Hangout mesmo do próprio Google. Eu não sei se você escuta a gente, mas nesse momento você está congelado.
estava dizendo, remarcar alguns pontos da sua fala, Jefferson, que eu achei extremamente relevantes. Um é quando você destaca o local da sua fala, onde você veio, qual as suas veias, os seus caminhos que te levaram até a realização dessa pesquisa. Isso é de extrema relevância. E quando você destaca, em vários momentos você fez menção a isso, quanto importante foi o seu contato com os formadores e com o seu contexto de formação em uma instituição que é diferenciada, né? Como você disse, o Instituto tem pouco tempo de vida. Esse ano ele completa o seu 11º ano, e é uma instituição com muitos desafios. É uma instituição que agrega a educação básica, o ensino técnico, tecnológico, superior, um grupo de professores e uma organização distinta da universidade. É uma instituição ímpar e, nesses tempos tão estranhos, carece muito da nossa atenção enquanto sociedade. Então, a sua estada no PENAT é um indício da importância, um dos indícios da importância social, política e cultural do Instituto Federal na formação docente. O Instituto Federal é um locus de formação docente que deve ser considerado, e a gente está envolvido em outras pesquisas no sentido de identificar quão esse locus é relevante e como ele se evidencia dentro de outros contextos na macro situação que nós estamos. Um outro ponto que eu quero destacar da tua fala, bem no comecinho, você falou assim: eu não acredito muito em mim, mas tem muita gente que acredita. Eu lembrei quando você puxou a fala do formador, que é fato da tua pesquisa, né? Não é o aluno mais esperto que sabia o que os demais não sabem responder. Então você pode acreditar muito em você, porque você tem condições de evidenciar escritas e problematizar outras situações que eu coloquei no meu parecer em veículo, acredito que ele já te encarnou, a respeito das cenas dos próximos capítulos. Né? Os estudos de identidade profissional, a primeira fase, quando eu me dediquei a essa temática, eles me abriram muitas possibilidades investigativas. Eu acredito que você tem muita coisa para se limitar à discussão e espero que você continue nesse campo da identidade cultural de professores de matemática. Então, vou tentar organizar a minha discussão a respeito, como eu sugeri, a ideia de discutir alguns elementos de acordo com a ordem do texto. Na qualificação, eu fiz alguns apontamentos em relação à estrutura do resumo. E, nesse sentido, os apontamentos foram praticamente todos atendidos. O resumo se tornou mais fluido, objetivo, e isso ajudou muito a interrelacionar, já na escrita do resumo, os seus objetivos e os seus resultados da pesquisa. Então, as mudanças que vocês fizeram foram muito adequadas para a problemática em si. Você evidenciou na introdução estendida alguns aspectos que nós da banca, naquele momento da qualificação, elencamos como pontos relevantes para a revisão, que foi, e os meus amigos da banca fiquem à vontade para fazer qualquer interrupção, tá, pessoal? Esclarecimentos a respeito do formato multipaper, você identificou rapidamente o que é e como ele se estrutura. Para alguém que não conhece o formato, fica a informação para buscar mais informes a respeito dele, isso é positivo. A questão daquelas representações gráficas, do meu ponto de vista, ficou bem mais claro ou menos problemático do que aquelas imagens anteriormente. Então resolveu vários dos questionamentos que foram levantados no momento de qualificação. Havia também uma certa confusão a respeito da nomenclatura utilizada. Ora se falava de formador de professores, ora se falava
professor de matemática, olha, licenciando, e isso foi resolvido no texto. Houve um posicionamento no sentido intencional de clarificar as ideias, os conceitos que vocês estavam discutindo. Você falou na sua fala de hoje, e também já consta no trabalho, uma das notas de rodapé iniciais, rodapé número 2, se não me engano, quando você define, né, ou clarifica, melhor dizendo, o que você considera como identidade profissional, o que você considera como identidade profissional docente nesse estudo. Demarcar esse espaço também é bem relevante para a leitura. A pedido também, né, eu tinha colocado que você poderia colocar uns spoilers já dentro da discussão estendida, né? E você colocou alguma coisa sutil, mas já indicava alguns pré-resultados, digamos assim, não no sentido de antecipá-los, mas de identificar ao leitor coisas que ele viria nos capítulos seguintes. Isso eu gostei. E também, para finalizar o tópico da introdução estendida, a adequação aos referenciais teóricos. Estavam faltando algumas referências, você fez essa revisão. Então, da introdução estendida, esses foram os dois apontamentos gerais. Os amigos, a banca, falar a respeito da introdução estendida. Eu não tenho nada a acrescentar ao que o Breno falou. Para mim, a avaliação da introdução estendida está fechadinha. Beleza. Comigo também. Já a promessa de Gilberto Gil, né? Andar com fé eu vou. Em relação ao primeiro capítulo. O primeiro capítulo, no momento da qualificação, também estava muito confuso em relação a alguns trechos que estavam de modo repetitivo, ou ideias que estavam repetitivas na escrita ou durante a retomada de algumas discussões. Eu senti que há algumas ainda que precisam ser corrigidas e eu identifiquei alguns desses elementos e coloquei como comentário na versão que eu enviei a você algumas sugestões para resolver esses problemas. Mas eu já antecipo que esses problemas, do meu ponto de vista, eles são pequenos, não alteram a estrutura do trabalho, nem tampouco a estrutura do artigo. Então, são incisões pontuais que podem ser corrigidas e não vão dar muito trabalho, porque são coisas relacionadas à própria escrita. Também no artigo 1, gostei especificamente das mudanças que vocês fizeram nas seções 2.4 e 2.5, onde você explicita os encaminhamentos da investigação e redige também um breve relato da apresentação dos participantes. Foi um pedido também da banca, né, para explicitar um quadro a respeito de quantos foram as aulas, de que elas se tratavam, quem eram esses participantes. Isso também deixou mais claro essa nova versão do texto. No capítulo 1, deixa eu abrir aqui. Deixa eu achar a página para você pontual para você. Na página 26, eu coloquei um dos comentários do texto para você, é quando você volta a falar daqueles 14 elementos, né, que o Marcelo usa o nome de constante,
coloquei a sua nota de rodapé, antecipei a sua nota de rodapé no primeiro momento que você fala das 14. Porque aparece uma nota de rodapé, mas mais adiante, não no primeiro momento em que você trata desses 14 elementos. Então, só fiz essa antecipação para que facilite. Achei que a indicação delas na nota de rodapé também é um facilitador para o leitor, imaginando que esse artigo será publicado, para que o leitor tenha condições de verificar quais são esses elementos e que maneira esses elementos se articulam com a discussão que você fez. E esse foi um dos pontos que eu achei um pouco redundante nesse capítulo, porque a todo momento que você retorna a falar dos 14 aspectos, você faz menção de alguma forma ao determinado trecho do texto. Eu tentei tirar alguns desses trechos como sugestão, minha liberdade, depois o Natal não desejava nesse momento, mas fiz algumas sugestões no sentido de clarificar o texto e tentar diminuir ou minimizar essa ideia de repetição. No capítulo, esses são os meus comentários, pessoal. Primeiro, eu vou contar com mais gerais, mas eu faço um. Tá. Capítulo 2, não é isso? Porque você É, contou um primeiro pouquinho no capítulo 1, na introdução, né? O segundo capítulo se conta a introdução do primeiro. Artigo. Eu tenho algumas considerações aqui nesse livro. Mas eu tive que ter uma fala geral antes. Eu não sei se fala essa fala quase no final. Então, fala geral. Vou fazer as pontuações assim. Vou começar pela última do N. Está ouvindo a Letícia? Sim. Se precisar, eu posso falar mais alto. Precisa? Quer que fale mais alto? Tá. Então, eu tive a mesma, eu acho que eu até fiz essa sugestão de antecipar a listagem dos 14 constantes para o Marcelo, e que você, claro, corretamente não entende como constantes, não se encontra terminologia. Para mim, essas constantes não deveriam ser nota de rodapé. Porque a sensação que eu tenho é que, ao mesmo tempo que elas são importantes como referencial teórico para a sua reflexão, você deixa elas muito à margem do teu trabalho. E a sua crítica é muito pertinente em relação ao termo constante. Então, eu tiraria de nota de rodapé e incorporaria no texto, mesmo que você não opte por discuti-las. Pode ser. Então, eu acho que ela não é uma nota de rodapé, ela é parte do teu trabalho. Você precisa delas muitas vezes. Né? Se ressalta até uma delas, que é a crença, se eu não me engano. Nesse momento que você ressalta a crença, eu até fiquei na dúvida por que você ressaltou naquele momento a crença, mas enfim, isso não é tão importante. Ainda sobre deixa eu abrir aqui, que tem uma coisa que me chamou a atenção. Você falou na sua apresentação aqui hoje que os aspectos que você elenca, a desconstrução, o acolhimento e o conteúdo, são emergentes da análise. Eu acho que toda vez que você se referir a esses aspectos, você tem que falar como aspectos emergentes. Por quê? Tem um trecho, se eu não me engano, é na página 35, é na página 35 mesmo. É o parágrafo que começa com influenciados. Tá? O primeiro parágrafo inteiro da página 35. Não sei se é de número 35, é 35 do arquivo. Influenciados pelo trabalho. Isso, Marcelo. Corresponde, no caso. Todo mundo achou. Optamos por apresentar os dados subdivididos em 3 aspectos da identidade profissional docente que se revelam na prática dos formadores. Claro que isso aqui é a mesma coisa que dizer que são emergentes, mas esses aspectos são emergentes. Por quê? Que você precisa desse termo. Porque no seu trabalho, o Marcelo apresenta 14 aspectos. Dá a impressão de que você vai pegar os 3 da lista dos 14 nesse parágrafo. E não é isso.
ou você usa termos específicos para esses aspectos, ou passa a usar os seus aspectos como os aspectos emergentes. Entende o que eu estou falando? E, então, isso eu escrevi aqui. Eu acho que é uma coisa que pode ser abaixo também, ó, os aspectos que criamos, na verdade, os aspectos que estabelecemos a partir da análise. Identificamos. É. Eu acho melhor não usar outra palavra, usar uma qualificação. Isso. Por quê? Porque eu acho que isso aí não são coisas de outra natureza em relação ao que o Marcelo está falando, entendeu? São coisas da mesma natureza, porém que ele não identificou. Então, é aspecto com alguma qualificação. Isso não está claro. E aí mostra quanto os aspectos do Marcelo são relevantes no seu trabalho. Você acrescenta, faz uma releitura, né? Então, eu acho que a gente tem que estar aqui no corpo do texto. E tem mais uma coisa que eu vou falar aqui. Bom, acho que era isso. Tem mais coisa, tá? Tem uma... acho que até no título, lembrei o que era. Vê se não é no título desse capítulo que você chama de aspectos mobilizados. Tem uma confusão de nome, tem uma poluição de nomes. Então, não são mobilizados, eles são emergentes da sua análise, eles não são mobilizados a priori pelas coisas, não existiam antes da sua análise. Entendeu? Caberiam mobilizados se você fosse usar os do Marcelo. Entende o que eu estou falando? No título você chama... Esse não é isso, título? É isso mesmo. Mas o Everson está em dúvida. Não. Primeiro que ela colocou em relação a emergente, o parágrafo seguinte se dedica em relação a isso. Né? Os aspectos clientes apresentar a análise dos dados emergentes da produção dos dados, que isto é a maneira como os dados são apresentados extremamente ligados à produção dos mesmos, no sentido da produção dos dados fosse realizada pelos atores, os aspectos emergentes poderiam ser outros. Eu acho que muito sério está essa coisa de hora chamar de emergente, hora chamar de mobilizado, sem fazer uma relação entre esses termos. Talvez seja emergente no sentido da sua análise, da sua categorização. Eu acho que quando fala de mobilizado, talvez você está falando da mobilização, da realização do sujeito. Sim. Então eu acho que esse esclarecimento, se for ficar com os dois termos, ele precisa ser discutido. Que realmente ele quer dizer. Ela não tinha falado. Eu acho até que poderia ficar os dois termos, mas tem que ser dito que se pretende de cada um. Eu acho que mobilizado só aparece no título. Eu posso estar enganada, porque eu não fiz a busca depois. Mas eu acho que ali tem uma confusão. Às vezes a gente usa muito termo porque está escrevendo e o termo aparece, é o que vem na hora que a gente está escrevendo. Mas essa consistência ela é importantíssima para o trabalho. Especialmente quando você está apresentando novos termos. No capítulo que foi lido, esses dias, eu sempre lá me dediquei a escrever um parágrafo só sobre mobilizado. A gente vê muito depois, vê conteúdo também, porque eu acho realmente essa coisa do mobilizado uma coisa que pode dar um nó. E agora a observação da Letícia acho que é muito pertinente no sentido de hora ter emergente, hora ter mobilizado, e se essas coisas querem dizer, se esses termos querem dizer coisas diferentes, emergente da pesquisa, mobilizado pelo sujeito, isso tem que estar mais claro no texto. Mas, assim, como o cara mobiliza algo que você ainda vai criar, entendeu? Essa relação ali é uma relação... Aí vai ter que ver o sentido, ele vai ensinar o termo mobilizado, né? Enfim, eu acho que isso aí é um problema para mim de consistência, para ficar redondinho no seu trabalho. Tem uma coisa de dimensões na página 48, na maneira que você vai na página 48. Eu nem sei se é 48 ainda ainda nessa mesma parte aqui, depois também vou fazer um comentário mais geral, focar na coisa pontual. Quando começam a aparecer, né, a desconstrução, esse aqui é o acolhimento e depois conteúdos. Eu acho que
no acolhimento em especial, eu senti falta de saber um pouco mais sobre o que vocês estavam querendo dizer com o acolhimento. Sentido, né? Que assim, fala assim, dá uma ideia, depois que você termina de ler a sessão, acho que a gente tem uma ideia mais clara. Mas talvez no início ali já dá um sentido, acolhimento em que sentido? Eu acho até que na apresentação dele ficou mais clara do que demora para ficar claro no texto. Na apresentação parece ter ficado muito claro um acolhimento em relação a uma cultura profissional que tem a ver com o aspecto da coletividade também. Sim. Mas o termo por si só, ele não fala muito por si só. E na apresentação eu gostei bastante do que você falou. Eu até notei aqui, Andavas, a apresentação, acolhendo no sentido de demarcar a profissão docente, de enxergar o estudante como futuro profissional. Aí, aqui no texto, diz assim, a literatura está criticando isso, mas assim, não tá, aí você fala assim, o não acolhimento dos estudantes ingressantes, mas você não disse o que era o acolhimento e está criticando o não acolhimento. Então eu fiquei um pouco, assim, de fato, depois que você lê, dá para entender o que você quer dizer, mas eu acho que, principalmente porque são esses aspectos emergentes que vocês perceberam, então acho que fica claro. Acho que nos outros dois está um pouco menos, já do início já fica um pouco mais claro o que vocês estão querendo dizer, mas nesse do acolhimento em especial... Eu acho que fica bem legal citar uma estado. Eu acho que vale uma observação análoga para a questão do conteúdo. Não está claro em que medida o conteúdo constrói a identidade. Quer dizer, se fosse uma outra disciplina, que tipo de construções seriam feitas que não essas, entendeu? Isso para mim não ficou muito claro. Por que elencar o conteúdo? O que é um conteúdo de matemática modifica a identidade profissional? Diferente de história, diferente de física, ou até as análogas das próximas de física, da química. Eu acho que a gente é atravessado aqui por várias outras discussões que a gente tem, de coisas que a gente não traz para esse texto, né? Nos outros de pesquisa, nas disciplinas. Quantas vezes a gente já discutiu sobre a especificidade do conteúdo para a docência. Então, mas por muitas vezes... Mas não é a importância do conteúdo para a docência, é a importância do conteúdo para a construção de uma identidade. Sim. É outra coisa. Mas então, quando você trabalha com conteúdo com uma especificidade para o ensino, isso tem alguma relação com a identidade? É isso que se quer falar? Se é isso que se quer falar, é melhor escrito. Não fica claro em que medida o conteúdo de fato contribui para a identidade. O que esse conteúdo faz a identidade do professor de matemática ser diferente da identidade do professor de física? Tá, agora eu entendi o que você está falando, tem um pensamento. Especificidade não é matemática, se há ou não permite. Entendi. Aí tem algumas coisas de forma, que eu não sei se é o momento da gente falar. Desse ainda. Porque tem uns realces nos destaques das falas dos professores. Que tem que ficar claro por que você está realçando isso, entendeu? Que o destaque é seu. E não foi um destaque da fala da pessoa. Entendeu? Que ela não falou mais alto, que ela não fez uma pausa. Tem. Você acha Tem que um destaque na redação, na forma escrita, que, pelo que eu entendi, é um destaque seu, para justificar o que você está querendo discutir. Certo? Agora, isso tem que ficar claro, que esse destaque não é um destaque sobre a forma como a pessoa falou. Você acha que tem que ficar claro que é um destaque meu ou porque eu estou destacando? Não. Para mim ficou claro porque está destacando eles ficou a dúvida. Mas isso tem que ficar claro, que você colocou uma marcação assim, que é sua e não é da fala do indivíduo. Talvez até valesse a pena porque as falas estão da mesma maneira que a citação. Eu acho que não precisa estar.
sei se eu gosto. Eu acho que é melhor que a fala Mas eu acho que é melhor que esteja num formato diferente. esteja no É que eu formato não sei diferente. qual é o formato, mas eu acho que realmente é melhor que elejam. Ou você olha lá como olhar, você olha VT, ou então você demarca um formato diferente, mas eu concordo. Agora o que a gente está falando antes, eu acho que é de fundamental importância no sentido de esclarecimento metodológico. Tem texto que às vezes a gente faz uma legenda. Então, o colchete foi implícito que a gente colocou, 3 pontinhos quando teve uma hesitação. Seja lá qual for a codificação, mas você codifica, avisa o leitor o que é o código, eu negritei quando aconteceu tal coisa, eu vou negritar. Isso ajuda a gente a ler o texto. Não dificultou o meu entendimento, mas eu acho que é importante que esse texto que está passando. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu anotei na página 15, que eu não sei se a página 15 é nesse capítulo. É o outro. Mas eu vou ter que falar. Pode falar. Porque eu pulei a música, tá? Formato de música, direção, tem um momento aqui, isso é importante, ainda na primeira parte, que vocês fazem aquela figura que eu substituí. Então, em algum momento vocês chamam essas setinhas, essa comunicação, de direção. Em outra, modus. Tem que decidir um nome ou outro. Ou é direção ou é modo. E aí é assim, entendeu? Em relação à informação, prática e identidade pode ser observada a partir de diferentes vetores, visto que a relação formação, prática e identidade não é uma relação exclusiva da profissão docente e de diferentes modos, entendendo que formação, prática e identidade não se relacionam de maneira unidirecional. Então, vocês estão estabelecendo direções. Abaixo você vai destacar assim, vamos chamar a atenção apenas para um desses modos. E marca 1 e 2. Então, isso ainda precisa ser melhor revisto. Eu acho que melhorou, avançou muito em relação ao que estava antes. Mas ainda tem um conflito aí. Eu acho que o que vocês chamam de modo é o mesmo que vocês chamaram de direção. Eu só não entendi por que usou outro termo. Isso eu também achei curioso. Você falou apenas para um e aí parece que 2. E aí eu fiquei, quando eu li 2, eu falei, será que modos não é a mesma coisa que direção? Então, aí eu voltei no texto para ver se eu tinha perdido modos. Vocês tinham distinguido modos de direção, me parece que não. Eu não sei se o Enio observou isso. A minha leitura também penso que eles compreenderam no mesmo sentido, mas usaram expressões diferentes para expressar a mesma coisa. É preciso definir, clarear, ainda diferente, especificar diferente. Então, Jéssica, o que você acha? Eu acho que é isso aí mesmo. Isso aí mesmo Que é a mesma só coisa. um monte de coisa. Que a gente quer dizer a mesma coisa. Pois é, mas se quer dizer a mesma coisa, tem que tirar esse 1. Porque se destacam 2 modos ou 2 direções, e fala que é 1. Então, É porque eu acho que é a parte da imagem, né? Que eu estava querendo dizer ali, é que as coisas se dão em 2 direções. Da mesma forma que tem a formação, a prática e a identidade. Da mesma Não é a mesma coisa. então não é a mesma coisa. Da mesma, que da mesma forma que a identidade influi, por exemplo, na prática, a prática influi na identidade. Só que a nossa investigação vai ser sobre uma dessas direções. Então, modo é o conjunto das coisas, é a interação entre as coisas. E Faz direção, sentido. as direções Faz sentido o que você está compõem, falando, mas ainda assim cabe a revisão para que isso tem que fique mais explicar claro. de qualquer forma. Sim. O modo é a articulação. E a direção é cada uma das... Cada uma das possibilidades. Por isso que é uma. Que é uma no sentido sei lá. No sentido... Mas na verdade Mas acaba dizendo que um é formação para a identidade e o E outro a é outra- identidade para a prática. então, tem que arrumar. tem que arrumar. Isso ainda não está redondinho. Dá uma olhada. Mas assim, são ajustes
artigos Não, que, não tem nem comparação com sobretudo, assim, a banca está sendo muito positivo, e você se colocou no desafio de ajustar uma coisa que parecia muito controversa para a banca. Porque é sempre difícil se comunicar em outra linguagem, né? Victória, sei lá, então você se desafiou e são ajustamentos mesmo para fazer. É para ajustar mesmo, porque o que você explicou agora faz todo sentido com o que está escrito aqui. Totalmente faz sentido. Só não foi a forma como eu entendi. Então, se você queria dizer uma coisa, eu entendi outra. Não tá bom. Não tá bom. E as duas fazem sentido. Só que você escolheu. Uma coisa, aqui mesmo nessa página, eu também tinha esquecido de dizer, que é uma coisa que foi um avanço grande dessa versão do texto para outra, que é que no outro eu tinha muito a sensação de estar lendo a mesma coisa várias vezes. E nesse, assim, a coisa fluiu muito melhor. Ainda ficou um parágrafo que eu destaquei, que está um pouco antes dessa figura, por isso que eu lembrei disso. Mas eu destaquei aqui, eu vou mandar para você, aí você avalia, porque parece que está retomando uma discussão que um pouco antes já estava meio que encaminhada, né? Que é quando fala a forma como o formador é formado, influencia na prática. Isso já estava meio que encaminhado um pouco antes da introdução, e aí um pouco antes de aparecer a figura, eu até entendo que isso tenha que voltar de alguma forma, mas parece que a discussão está recomeçando. Então é só para ter uma atenção nesse parágrafo, para não dar a entender de que você vai começar a falar de novo da mesma coisa que você já tinha falado. Mas de maneira geral, assim, essa sensação que eu tive quando li antes, de que estava recomeçando as discussões o tempo inteiro, foi completamente resolvida. Assim, isso é muito bom. Eu acho que desse capítulo eu falei tudo. Tá. Bom, Michel. Tem mais uma coisinha só ainda desse artigo, do primeiro artigo, que é quando você fala lá da desconstrução, está na página 37. Fala assim: entendemos que essas duas ações da Latoya, bem no início, assim, podem promover mudança na cultura de que o formador ou o professor são detentores de todo o saber. Eu concordo, só estou achando que a frase está muito forte. Assim. Essas duas ações podem promover a mudança na cultura. Então, assim, né, a cultura é um negócio que é forte, que é estruturado, que está ali brigando para ficar lá. E aí duas ações. Tá ruim o computador. E aí dizer que duas ações podem promover uma mudança na cultura, aí eu até notei que eu já tinha notado, eu notei que na sua fala você disse assim, começa a desconstruir, isso é melhor do que dizer que vai mudar a cultura, né? Começar a desconstruir é aquele trabalhinho de, né? As coisas vão se juntando aos poucos. Exatamente, então só essa atenção que eu marquei. Acho que daqui foi tudo. Bom, a gente passa para o artigo 2. Sim, colegas, propondo um breve intervalo para 1 minuto. Para banheiro. Só um minutinho aí. Acho que 1 minuto, gente. Tá. Vocês não querem ir? Eu vou comer depois. Não, vou comer o bolo. Vou embora não. Eu vou bater parabéns pra mãe do Jefferson. Foi o meu ou não sei foi? Ó, Jefferson, lembra que eu vou travar aqui, Jefferson. Pra quando